Do meu coração te faço um trono e desejo que te aceites, meu Senhor e Rei, pois quero prostrado te adorar. Em ti está todo o meu prazer, cumprir teu querer é o que importa para mim. Te agradar, Senhor, te agradar é o que mais quero, pois reconheço que tu és Senhor. Tu és soberano e eu apenas servo sou. Tu és meu Senhor e meu Rei, meu amo, meu dono, meu Deus. A ti eu entrego a minha vida, a ti eu consagro o que sou, pois quero deixar de ser eu mesmo e ser semelhante a ti, viver tua vida, Jesus, deixar que tu vivas. Você pode declarar lá em cima do meu coração, do meu coração. Feche seus olhos e desejo, Senhor, te agradar. Tu és soberano e eu apenas servo sou. Tu és meu Senhor e meu Rei, meu amo, meu dono, meu Deus. A ti eu entrego a minha vida, a ti eu consagro o que sou, pois quero deixar de ser eu mesmo e ser semelhante a ti, viver tua vida, Jesus, deixar que tu vivas em mim. Tu és meu Senhor e meu Rei, meu amo, meu dono, meu Deus. A ti eu entrego a minha vida, a ti eu consagro o que sou, pois quero deixar de ser eu mesmo e ser semelhante a ti, viver tua vida, Jesus, deixar que tu vivas em mim. Coloca a mão no seu coração e declare isso. Tu és meu Senhor e a ti eu entrego a pois quero deixar de ser eu mesmo, ser semelhante a ti, viver tua vida, Jesus, deixar que tu vivas em mim. Amém. Graça e paz para todos, boa noite. Vamos sentados mesmos, orar mais um pouco, para que o Senhor nos guie na tua vontade, que não haja nenhuma interferência humana naquilo que Deus quer fazer e falar. Feche teus olhos no nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez te damos graças, bendizemos o teu nome por estarmos congregados aqui, Pai. Mais uma prova do teu amor, mais uma prova do teu cuidado por nós. E nós não cessamos de render ao Senhor louvores e ações de graças por todo o favor, por todo o cuidado que temos recebido de Ti. Bendito seja o Teu nome, bendito seja aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, um Deus que está vestido de honra, glória e majestade, digno, único digno, Senhor Todo-Poderoso.
No nome de Jesus, Pai, pedimos a Ti, segue falando aos nossos corações. Temos testificado até aqui Tua manifestação, temos testificado até aqui o Teu agir, o Teu fluir, mas seguimos batendo em Tua porta, pedindo ao Senhor, fala aos nossos corações, apesar de nós, das nossas incapacidades, insuficiências, porque reconhecemos que toda capacidade, toda suficiência vem de Ti. Por isso seguimos pedindo ao Senhor, Pai, fala conosco, manifesta a Tua vontade, vem o Teu reino nesse lugar, vá de encontro à necessidade de pessoas aqui, quebra cadeias, ó Deus, que seja uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite cuja Tua palavra possa cumprir o que lhe apraz. A Tua palavra é poderosa, Tua palavra é fiel e verdadeira, e que ela venha como nós, sobre nós como água, como um alimento vivo do céu, suprir, ó Deus, a necessidade de cada um aqui. Seja assim em nome de Jesus, para a Tua honra, a Tua glória e louvor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 7. Deixa aí aberto o capítulo 7, depois eu vou indicar um versículo aqui que nós vamos ler. Levítico capítulo 7, perdão, Números capítulo 7. Quando já encontraram, diz amém. Nós estamos comprometidos com um plano de leitura bíblica anual e já estamos no início de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco. Quem está comprometido com essa leitura, levanta a mão. Amém. Não vamos fazer voto de tolo, hein? Fizemos um voto, temos que tratar e cumprir, isso é bom para nós. Amém? A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Cristão que não lê a palavra, não tem vida de leitura, de meditação, é um cristão frágil, vulnerável, né? Então nós temos um compromisso esse ano de ler toda a Bíblia, né, segundo um plano que foi distribuído no dia 31, e nós já estamos no início do último livro do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio. E para quem não sabe, os primeiros 5 livros da Bíblia são conhecidos como Pentateuco: livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Na Bíblia hebraica, esses 5 livros são conhecidos como Torá, e nós estamos no último livro do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio. Quando eu estava lendo o Pentateuco, e eu normalmente assim, gosto de ler com reflexão, eu me incomodo quando eu estou lendo e tem algum ruído, alguma coisa que tira a minha atenção, acredito que você também. A gente não deve só ler, a gente deve ler reflexivamente. Então normalmente eu leio procurando disciplinar o meu espírito, meu coração, em fazer uma leitura qualitativa, uma leitura que envolve essa reflexão. E quando eu estava lendo o livro de Números, especificamente esse capítulo 7, no verso 89, o Espírito Santo me levou assim, um aprofundamento nesse versículo, que é o que eu gostaria de compartilhar uma porção desse aprofundamento, até por causa do tempo que nós temos, compartilhar uma porção desse aprofundamento. Então vamos ler, Números 7, 89, diz assim: quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvi a voz que lhe falava em cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins, assim lhe falava. No livro de Êxodo, a partir do verso 25, Deus ordena a Moisés que faça o tabernáculo, aquela grande tenda, e Deus ordenou que fosse feito o tabernáculo e também os seus utensílios. E Deus diz para Moisés, fala para Moisés, adverte a Moisés, ainda no monte, que o tabernáculo e seus utensílios deveriam ser feitos respeitando rigorosamente o modelo que ele estava dando a Moisés no monte, as dimensões, as cores. Moisés deveria ter aquela observância
em construir o tabernáculo e os seus utensílios rigorosamente conforme o modelo que Deus estava dando para ele. O tabernáculo e todos os seus utensílios, cada peça do tabernáculo, cada cor, cada dimensão tem uma simbologia espiritual, profética, né, ou vindoura, né, e o estudo do tabernáculo detalhado é muito rico, é muito bacana, né, acrescenta muito para nós, mas cada utensílio, cada dimensão, cada coisa que envolvia o tabernáculo tinha uma figura profética, uma figura vindoura. Exemplo, altar do incenso figura a oração dos santos, o candelabro figura o Espírito Santo, aquelas amêndoas, são 9 amêndoas no tabernáculo, representa os frutos do Espírito Santo, conforme descrito lá em Coríntios. A arca figurava a presença de Deus. Enfim, cada objeto, cada material que continha ali no tabernáculo tinha um significado profético, apontava para Cristo, para a igreja, né, para o Espírito Santo. E eu desafio você aí a fazer esse estudo, que vai te enriquecer muito espiritualmente. Bom, o utensílio que está citado no texto que nós lemos, que é o foco da nossa reflexão hoje, é o propiciatório. O propiciatório era uma lâmina retangular de ouro, que era colocada sobre a arca, uma espécie de uma tampa, e sobre ela tinha 2 querubins com as asas estendidas, né? Vocês já viram aí o símbolo, o desenho da arca aí em vários locais, mas o propiciatório era essa tampa retangular, né? Eu posso usar esse termo, uma tampa retangular, que ficava sobre a arca do testemunho, e em cada extremidade do propiciatório tinha 2 querubins com as asas estendidas, cabeça baixa, e a ponta das suas asas tocavam uma na outra. Bom, o significado desse utensílio do tabernáculo chamado propiciatório, assim, um entendimento mais claro para nós, o significado do propiciatório significa lugar de misericórdia, ou lugar de propiciação. Lugar de misericórdia, lugar de propiciação. Às vezes a gente usa esse termo propiciação, não é um termo muito comum no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, mas propiciar é se tornar favorável a alguém ou alguma coisa. Então o significado espiritual desse objeto retangular que estava sobre a arca, chamado propiciatório, o significado mais claro significa lugar de misericórdia, lugar de propiciação. Propiciação é alguma coisa que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida. Propiciar é proceder misericordiosamente com o ofensor. Então eu vou me tornar favorável, propício àquele que me ofendeu. Eu vou me tornar, alguém vai se tornar favorável àquele que pecou. Então, propiciatório, ele tem esse sentido espiritual de se tornar propício. No livro de Levítico, capítulo 16, depois você vai ler, mas no capítulo 16 de Levítico diz que o sacerdote, ele 2 vezes por ano, ele deveria fazer expiação pelo pecado do povo e pelo seu próprio pecado. Então está lá descrito, lá no livro de Levítico, capítulo 16, que 2 vezes por ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, e ele deveria fazer propiciação pelos pecados do povo e pelos seus próprios pecados. Esse dia era chamado o dia da expiação, uma outra palavra possivelmente nova, talvez para a maioria das pessoas aqui, mas expiação significa cobrir, significa reconciliar, está mais ou menos no mesmo sentido de propiciar, mas segundo o relato bíblico, o serviço sacerdotal, 2 vezes por ano o sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos, ele tinha que interceder pelos pecados do povo e também pelos seus próprios pecados. Esse dia, um cordeiro deveria ser morto e o seu sangue deveria ser derramado na frontal do propiciatório. Então o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos
cumprindo um protocolo muito rigoroso, porque ali era o lugar da manifestação da glória de Deus, um lugar que se enchia de fumaça, um lugar de muita reverência, muito temor, e o sacerdote entrava ali, e ele sacrificava um cordeiro, e esse cordeiro, o sangue desse cordeiro, ele pegava com o dedo, e aspergia ou passava aquele sangue na frontal do propiciatório. E esse dia da expiação também envolvia um bode, chamado bode expiatório. Já ouviram esse discurso, né? Eu já vi alguns políticos falarem isso. Estão me pegando como bode expiatório. Então, já faz parte do adágio popular essa expressão, bode expiatório. Mas com bode expiatório, o sacerdote fazia o seguinte, nesse dia da expiação: ele pegava o bode vivo, impunha as mãos sobre o bode e confessava sobre ele todos os pecados do povo. Então, tudo quanto era pecado que o povo cometia, era lançado sobre aquele bode. E o bode era retirado dali, pesado, não sei como ele andava, né? As pernas deviam vir meio de lado assim, que é muito pecado sobre aquele bode. E ele era levado ao deserto e ele era solto, levando consigo o pecado do povo. Isso era que a lei, que o Velho Testamento determinava no relacionamento com Deus, ou no ofício sacerdotal. Isso por causa do pecado do homem. Então Deus estabeleceu esses critérios, essas leis, melhor dizendo, para que ele pudesse seguir no relacionamento com o povo. A Bíblia faz referência a Jesus como aquele que foi a propiciação pelos nossos pecados. E você já deve ter visto isso na sua Bíblia, que Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. É um texto assim mais comum, mais conhecido de todos nós, e muito forte, foi quando João Batista viu Jesus. Quando ele estava batizando, ele viu Cristo e ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí a esperança, eis aí a solução. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3, verso 25. Romanos, capítulo 3, verso 25. Vamos ler a partir do 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, como que? Como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça. Diz sua justiça. Diz Cristo é propiciação. Então, para manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Aquele que Deus levantou como um cordeiro imaculado, seu único filho, e Deus levanta Jesus Cristo para proceder misericordiosamente para com uma humanidade ofensora, uma humanidade que traz no bojo da sua natureza o pecado de Adão. E um cordeiro é levantado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para ser a propiciação pelos nossos pecados. Jesus foi o único sacrifício agradável a Deus para nos perdoar de todos os pecados. Jesus foi um único sacrifício, aquele sacrifício convincente, que satisfez a justiça de Deus. E como nós lemos no texto, não era sempre que o sacerdote ia lá diante do propiciatório para fazer a expiação pelos pecados do povo, pelos seus próprios pecados. Era 2 vezes no ano. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados,
um justo morreu pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Uma vez. Jesus cumpriu toda a justiça de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é a figura espiritual do propiciatório, daquele que se torna favorável àquele que o ofendeu, àquele que pecou. Jesus é esse trono de justiça, de misericórdia, que abona nossa culpa, nosso pecado diante de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciatório, arca do testemunho, isso aponta para um posicionamento espiritual em Cristo Jesus. O texto diz que quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ele ouvia a voz que lhe falava em cima do propiciatório que está na arca do testemunho, entre os dois querubins. Deus, nós vemos citações como essa, isso aponta para um posicionamento espiritual para que a gente seja favorável. Tem um salmo que as pessoas até usam erradamente, usam como amuleto na vitrine dos balcões da loja, na tampa da porta-mala dos carros, que é o Salmo 91. Não tem problema, você pode usar como você quiser, desde que você tenha a revelação, o entendimento que está embutido nesses primeiros versículos do Salmo 91, verso 1 e 2. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Está explícito para nós de que ali está um texto condicional, porque só descansa a sombra do Onipotente o que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar a sombra do Onipotente. O texto está dizendo que Deus estava falando com Moisés em cima do propiciatório, em cima de um lugar que faz com que um miserável se torne digno, em cima de um ambiente espiritual que faz com que as misericórdias venham sobre nós. Deus está falando num propiciatório, porque é um ambiente onde pessoas não tinham valor nenhum, agora elas se tornam dignas, elas se tornam aceitáveis, Deus se torna propício, favorável para com elas. E por que Deus se torna propício, favorável para com elas? Porque um cordeiro, filho de Deus, um dia veio a essa terra, se ofereceu a Deus como sacrifício por nossos pecados, e esse sacrifício supriu plenamente a justiça de Deus. Não precisa mais de bode, de rolinha, de porco, de nada, que um cordeiro, uma única vez, se tornou favorável a mim e a você, derramou a sua vida, deu a tua vida, para que nós pudéssemos ser livres da condenação. Querubim em cima do propiciatório. Querubim é uma categoria de anjo, e querubim tem relação com a manifestação da glória de Deus. Todas as vezes que você olha na Bíblia uma visão com querubim, tem um extraordinário, um sobrenatural da manifestação da glória de Deus. Temos um propiciatório de ouro, que aponta para a natureza de Deus. Temos sobre esse propiciatório os querubins, que figura a revelação de Deus. Bem-aventurado são aqueles que foram alcançados pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Bem-aventurados são aqueles que tiveram Jesus em sua vida como propiciação pelos seus pecados. Que você tenha essa garantia, essa convicção firme no teu coração, de que um dia Jesus Cristo foi propiciação pelos seus pecados. Um dia você chegou e você se encontrou com Jesus Cristo como essa figura
de misericórdia e de propiciação. É um posicionamento espiritual, porque você não vai ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, o conselho de Deus, a provisão de Deus, se você não está posicionado espiritualmente. Alguém um dia falou assim: puxa, estava conversando assim num grupo, e a pessoa falou: eu sou fascinada por escatologia, por Apocalipse, eu gosto muito, eu queria compreender um pouco mais. E alguém falou assim: olha, para que você tenha um aprofundamento e a revelação exata do livro de Apocalipse, você precisa estar na posição espiritual que João estava quando recebeu. Então, muitas coisas, muitas bênçãos, muito favor de Deus vem sobre nós, quando nós nos posicionamos devidamente. Jesus é a propiciação pelos seus pecados. Você foi alcançado por o sangue do Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus que veio a essa terra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, para trazer para nós dignidade, salvação, vida eterna. Ele é a propiciação pelos seus pecados, ou você ainda não experimentou o perdão e as misericórdias de Deus? Samuel, como que eu sei disso? Quais sentimentos têm sido produzidos dentro de você, com esse estilo de vida que você leva alheio ao plano de Deus? Eu digo alheio ao plano de Deus, é alguém que vive fora da vontade de Deus, fazendo coisas que não é da vontade de Deus, pecando. Se você se posiciona espiritualmente, permitindo que o Senhor seja a propiciação pelos seus pecados, você será limpo, você garante a vida eterna, você tem agora a condição de ouvir o Senhor, que é aquele que fala em cima do propiciatório. O Senhor fala na vida daqueles que foram regenerados, o Senhor fala na vida daqueles que foram justificados, o Senhor fala na vida daqueles que foram santificados por causa do sangue de Jesus. Como está a tua vida? Como você está aqui hoje? Você tem feito realmente Jesus tem experimentado essa ação incomparável, poderosa do perdão de Deus na tua vida? Isso não vai acontecer se você não desejar isso, se você não quiser isso. Você pode entrar aqui hoje com uma pedra nas tuas costas, cheio de acusação, de culpa, se sentindo indigna. Você pode sair daqui dessa forma, você pode dizer: eu quero parar com isso. Há esperança para mim, há esperança para a minha vida espiritual, e essa esperança chama-se Jesus Cristo. Ele é a expiação dos nossos pecados, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eu queria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Queria que você fechasse teus olhos, que você pensasse que posição você se encontra, de alguém justificado, ou você se encontra na posição de alguém que não está livre, não experimentou essa redenção, essa purificação dos seus pecados. Que o Espírito Santo nessa noite te leve para o lugar de misericórdia. Que o Espírito Santo nessa noite te leve àquele único capaz de purificar os pecados da humanidade, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele limpa, Ele tira os pecados do mundo, te faz livre, te faz alguém totalmente livre da culpa e da condenação. Mas você precisa de um posicionamento, e esse posicionamento é em Cristo.
Jesus, uma certa feita, disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também vou negar diante do Pai que está nos céus. Então, essa decisão está nas tuas mãos. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário é um fato consumado. Mas você vai experimentar dessa obra de Cristo na cruz, se você quiser. Você precisa querer isso. É uma decisão pessoal, é uma decisão consciente. Você pode sair daqui hoje numa dimensão de vida você nem imagina, muito melhor. Mas isso é resultado de uma escolha, de uma decisão. Você tem que fazer essa decisão. E essa questão aqui que nós estamos expondo não é uma solução em mais uma religião para você. Tem tantas pelo mundo que não resolve os tantos conflitos que tem no mundo. Estou falando de uma pessoa, Jesus Cristo. E você pode, no nome de Jesus, experimentar. Não liga para a chuva não, liga para a chuva do alto. Feche teus olhos, no nome de Jesus. Vamos orar. A chuva, até uma testificação, é o que Deus quer fazer espiritualmente na tua vida. Regar o teu coração, fazer do deserto um lugar fértil, espiritualmente falando. No nome de Jesus. Essa decisão é tua. É você que decide. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessar diante do Pai. Mas aquele que me negar, eu vou negar também, porque você abriu o teu coração e receber Jesus como esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é viver uma dimensão de vida que você nunca imagina, uma libertação, garantia de vida eterna. E se você quer esse posicionamento em Cristo hoje, quer experimentar Jesus Cristo na tua vida, como um Cordeiro de Deus, a propiciação pelos seus pecados, se você quer experimentar um trono de misericórdia na tua vida, um trono de justiça na tua vida, sai do teu lugar, não tenha vergonha não, vem até aqui. Vem até aqui e diz: Senhor, quero experimentar do Senhor, experimentar desse sangue precioso em minha vida. Eu quero que saia dos meus ombros, na minha vida, todo peso, toda acusação. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Vamos interceder ao Senhor. Não tenha vergonha, no nome de Jesus. Sai do teu lugar. Olha, hoje é a noite favorável para você. Hoje é o dia da tua libertação. Hoje é um dia de você experimentar a purificação dos seus pecados. Hoje é dia de você experimentar o Cordeiro de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 oh,
Levanta as tuas mãos. Eu sei que tem pessoas ainda relutantes aí no teu lugar. Em Hebreus há uma advertência que cabe mencionar para você. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não há outro recurso que vai te tornar livre que não seja o sangue de Jesus. E a eficiência poderosa do sangue de Jesus na tua vida é resultado da tua decisão, é resultado do teu posicionamento. Não há outro recurso. Dinheiro, status, nada. Só há um recurso de libertação, de salvação para a tua vida. É o sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro. Você precisa se posicionar. Você precisa se colocar diante desse Cordeiro. Ele é a propiciação pelos seus pecados. Há um trono de misericórdia estabelecido. Há um trono de amor estabelecido. Jesus Cristo veio a essa terra, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O Deus se fez homem para nos alcançar, para ser uma ponte entre nós e Deus. Você não pode perder o tempo dessa visitação. Você entrou aqui nessa noite hoje porque o Senhor te ama e Ele te atraiu até aqui. Ele quer te fazer uma pessoa livre. Não há nada que tenha força contra o pecado do que o sangue de Jesus. Mas você precisa se abrir, se colocar em nome de Jesus. Ouça o Espírito Santo, ouça o Senhor. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Vem até aqui e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Você tem lutado contra as próprias forças. Durante tanto tempo você tem lutado. Você tem lutado contra um vício, contra um mau hábito, algo que você sabe que está te destruindo, está roubando a tua vida, está roubando a tua dignidade, está roubando a tua família. E você não tem conseguido e você não vai conseguir. Ninguém pode conseguir na sua própria força, mas em Cristo nós conseguimos. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o tempo da tua libertação, o tempo da tua salvação é hoje. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Vem até aqui, olha, não tenha vergonha não, vem até aqui. Vem até aqui e diz: Jesus, enche o meu coração desse amor, enche o meu coração dessa misericórdia. Muda a minha história, muda a minha vida. Amém. Deus te abençoe, querido. Ele te viu em meio a tanta gente. Ele te viu, se importou com você. Sabe o que você pensou, o que você está pensando. Sabe o que você pensou nessa madrugada. E hoje chegou o dia aceitável da tua salvação. Hoje o sangue te cobre. Hoje o Senhor se levanta propício a você. Amém. Bendito o nome do Senhor.